Hoje a gente vai reagir e analisar a personalidade do Thiago Abravanel. A história dele joga fora porque ele falou uma besteira. Ou ele tem uma história e por isso ele pode falar uma besteira. Não, porque ele não é Deus. Ele é o Silvio Santos e ele tem todo esse mérito. Mas, ao mesmo tempo, não é porque ele é o Silvio Santos que ele pode falar qualquer coisa. Então, muito interessante essa parte da entrevista, porque a gente consegue ver a tranquilidade nele, a facilidade que ele tem em rodar os julgamentos. Ele não está preso na identidade. Ele não está preso nos seus julgamentos ou preso no julgamento alheio dos outros. Então ele tem essa facilidade em rodar nos julgamentos. Então, por processo de eliminação, a gente consegue descobrir que o Thiago é um tipo EP ou IJ, que tem os julgamentos no meio. Até agora a gente consegue ter essa ideia. Em vez de um tipo EJ, que tem o seu julgamento extrovertido no topo e o julgamento introvertido inferior, ou o tipo IP, que tem o julgamento introvertido dominante e o julgamento extrovertido inferior, que eles têm mais uma dificuldade, eles são mais travados, eles não fluem tão bem entre julgamentos como o Thiago aqui está fazendo, está demonstrando fazer a identidade. Ele está falando do vô dele, né? Mas é a identidade do vô dele e é o julgamento externo sobre isso. Então ele está falando que ele não é Deus, ele é o Silvio Santos, ele tem essa identidade, ele tem que ter um balanceamento. Então o Thiago demonstra ter esse balanceamento tranquilo, ele não tem uma dificuldade em fazer isso, é uma coisa tranquila para ele. Então ele me parece ser um tipo com os julgamentos no meio, então um tipo EP ou IJ. Então vamos cortando a tabela até descobrir o tipo dele. A tão famosa porta da minha casa. Eu sou aficionado por bonecos e um boneco específico que é esse boneco cabeçudo aqui, gente. Tá vendo aqui? Esse boneco eu tenho pra base de 800 bonecos. Sim, eu tenho 800 bonecos desse aqui. Elton John, Rosana, Tim Maia, Gabi Amarantos, Nelson Ned e Milton Nascimento. Foi tão maravilhoso. E aí, quando eu recebi esse presente, quase morri. Cara, bem interessante, eu tô notando aqui que ele é particular, ele é pessoal, é importante pra ele pessoalmente as coisas, o sensorial. A sensação introvertida, ela faz que o concreto, as coisas físicas sejam pessoal para a pessoa. Mas ao mesmo tempo, ele parece ser um cara que ele gosta de explorar muito, ele quer a variedade, ele quer coisas diferentes, ele quer coisas coloridas, ele parece um cara bem autêntico. Então, ele me parece ter o SI, mas o SI não numa posição de preferência. Ele tem o SI, ele tem essa função na consciência dele, mas não é uma função de preferência. Ele é particular com isso porque ele tem isso numa função introvertida, mas não é uma função de preferência para ele. Então vamos seguir. Marido especial. Olha, amor, tava dormindo, amorzinho? Não, tava te ouvindo. Esse meu marido aqui que tem muita importância na minha vida, um cara... Te deu os melhores presentes, vocês puderam conferir, né? É verdade, eu dei muito presente, mas não é tão difícil dar presente pra mim, vai, você que é criativo. É, tá se esgotando a criatividade. Isso aqui pode virar uma balada à noite, com o neon bombando e a caixinha de som aqui, ó. O Thiago, ele parece ter as funções de julgamento no meio, né? Então ele tem ali o pensamento e o sentimento bem balanceados no eixo bom ali no meio. E aí isso quer dizer que ele tem as funções de observação fora do eixo. A gente disse antes que ele tem a sensação introvertida, mas não numa função de preferência. Ele não quer organizar o que as funções de observação introvertida querem fazer. Eles querem organizar. Ele não parece ser esse tipo, ele parece ter a exploração como preferência. Então, como ele tem a sensação introvertida, ele vai ter a intuição extrovertida como sua preferência. Então, para mim, ele parece ter a intuição extrovertida dominante e aí a sensação introvertida inferior. E aí, qual que é a diferença do TI e do FI para a gente entender qual que é a preferência dele? O TI, o pensamento introvertido, ele quer entender profundamente as coisas. Ele quer entender e fazer sua decisão com base na sua lógica. Por que que as coisas vão ser assim? Faz sentido para ele?
pessoalmente faz sentido, é assim que o pensamento introvertido vai fazer sua decisão. Na questão do sentimento introvertido, então do FI, a pessoa vai pensar se aquilo é bom ou ruim. Então ela pessoalmente vai fazer essa decisão de valor, se aquilo é bom ou ruim. Então para mim o Thiago parece ser um cara que usa o FI, ele usa os seus valores, os seus próprios valores, para ditar aquilo que é bom ou ruim, o certo e errado. Então para mim ele parece um cara bem autêntico, ele parece também ser uma pessoa bem idealista, que quer mudar as coisas, quer fazer o mundo, deixar um lugar melhor. E ele também usa bastante do humor dele. Então vamos entender a diferença entre o FI e o FE. Então se ele for um tipo ENFP, ele vai ter o FI na segunda posição auxiliar. E se ele for um ENTP, ele vai ter o FE na terceira posição ali. E aí, então vamos entender como que o sentimento afeta a personalidade dele. Então quando a pessoa tem o FI, o sentimento introvertido, os valores, a questão de valores, a decisão moral vai ser pessoal para ela, entendeu? Enquanto o FE, ele vai externalizar isso, então ele vai usar as outras pessoas, os outros sentimentos, os julgamentos de valor externo das outras pessoas para formar o seu senso de ética, né? O jeito de que todo mundo tá na mesma harmonia, todo mundo tá na mesma vibe. No que o sentimento introvertido, ele não necessariamente prioriza todo mundo estar na mesma vibe, todo mundo entrar no mesmo consenso do que é bom e o que é ruim. O FI, ele está interessado em ser autêntico, ele está interessado a falar qual que é a minha opinião sobre isso, qual que é o que eu tenho para trazer para a mesa nessa questão de decisão de valores. Então, para mim, o Thiago parece ser um cara que usa muito mais o FI. Então, na minha opinião, o Thiago Abravanel é um tipo ENFP, com a intuição extrovertida dominante, o sentimento introvertido auxiliar, o pensamento extrovertido na terceira posição e a sensação introvertida inferior. E aí, você concorda comigo? Você acha que o Thiago é um tipo ENFP ou você acha que ele é um outro tipo? Eu quero saber nos comentários, deixa aí se você concorda, se você discorda, qual tipo você acha que ele é. E quem você sugere a gente analisar da próxima vez. Eu sou o Lige, obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.